O ar era pesado, cheiro de mofo, fumaça de vela e silêncio tenso dentro das igrejas e tribunais. No meio do salão, uma mulher ajoelhada, cansada, com medo, as mãos presas por cordas. Diante dela, homens de roupas escuras falavam em latim. Não era oração, era sentença. Na Europa medieval, nascer mulher já era difícil, mas ser acusada de traição era quase uma sentença de morte. Não importava se era verdade ou mentira, bastava a suspeita. E a vida podia acabar em humilhação, dor e violência. Antes de continuar, se inscreva no canal e deixe seu like. Aqui nós revelamos o que muitos livros não contam: a história real, a parte que foi escondida por séculos. A Idade Média é muitas vezes mostrada como época de castelos, cavaleiros e fé forte. Mas por trás dessa imagem bonita existia um mundo duro. A moral era usada como arma, e o corpo da mulher era o alvo principal. Documentos antigos da Itália, França, Portugal e Espanha mostram algo assustador. Mulheres acusadas de adultério eram tratadas como criminosas perigosas, como se fossem uma ameaça à ordem da sociedade. Em 1602, em Coimbra, foi registrado o caso de uma mulher chamada Margarida. Ela negou as acusações por dias. No quarto dia, confessou. Mas a confissão não trouxe perdão, trouxe castigo público. Ela foi vestida com um tecido grosso, muitas vezes amarelo, cor da vergonha. Em algumas cidades, colocavam uma coroa feita de palha e espinhos em sua cabeça. Uma imitação cruel da coroa de Cristo. Depois disso, era colocada sobre um burro, virada de costas, e desfilada pelas ruas. Pessoas saíam para ver, crianças riam, homens gritavam insultos, mulheres jogavam cinza e restos de comida. Era um espetáculo de humilhação. A multidão se sentia justa, se sentia santa, como se punir alguém limpasse seus próprios erros. Mas a humilhação era só o começo. Em várias regiões, a punição incluía mutilação. Uma das mais cruéis era cortar o nariz da mulher. A ideia era simples e brutal. Se a beleza levou ao pecado, então a beleza deveria ser destruída. Outras eram marcadas com ferro quente. A letra A, de adúltera, ficava queimada na pele para sempre, sem anestesia, em praça pública, para servir de exemplo. Na Alemanha, um registro de 1551 conta que uma mulher teve parte do rosto queimado com ferro em brasa. A marca ardia por minutos. A multidão agradecia a Deus pela justiça. Antes dessas punições, vinha a confissão, e muitas vezes ela era arrancada à força. Torturas eram usadas, mulheres eram suspensas por cordas, privadas de sono, pressionadas até não aguentarem mais. Uma jovem chamada Aldonza, de apenas 17 anos, confessou adultério e até pacto com o demônio. Não porque fosse verdade, mas porque queria que a dor parasse, e mesmo depois da confissão, não havia misericórdia. Em muitos lugares, a pena final era a morte. Afogamento era comum em regiões perto do mar. Em partes da Alemanha e Áustria, a fogueira era usada como forma de purificação. Em 1591, uma execução reuniu centenas de pessoas como se fosse festa. A mulher tinha 21 anos e deixou 2 filhos pequenos. Eles foram enviados para um orfanato da mesma igreja que condenou a mãe. E a crueldade não acabava ali. Os filhos herdavam a vergonha. Eram chamados de filhos da adúltera. Sofriam rejeição, cresciam marcados por algo que nunca fizeram. Agora você pode estar pensando, e os homens? A verdade é dura. Quase nada acontecia com eles. A traição masculina era vista como fraqueza, a feminina era vista como crime contra Deus, contra o marido e contra a honra da família. Para cada homem punido, dezenas de mulheres eram destruídas. Esses castigos não eram apenas sobre moral, eram sobre poder, sobre controle, sobre manter mulheres com medo, sempre vigiadas, sempre submissas. Um teólogo francês do século XV escreveu que o corpo da mulher precisava ser controlado para que a ordem não fosse quebrada. Isso mostra como a sociedade via a mulher, não como pessoa,
mas como propriedade. E aqui vem a parte mais importante. Esses mecanismos de humilhação não desapareceram totalmente. Eles mudaram de forma... Hoje não vemos mulheres sendo marcadas com ferro quente, mas vemos reputações sendo destruídas na internet. Não vemos desfiles em burros pelas ruas, mas vemos julgamentos públicos nas redes sociais. O pelourinho mudou de lugar, mas o julgamento coletivo ainda existe. A história não deve ser esquecida. Ela deve servir de alerta, para que nunca mais a fé seja usada como desculpa para a violência, para que a justiça não seja confundida com vingança, para que o passado não se repita com nova aparência. Quando você ouvir falar da Idade Média como tempo de honra e pureza, lembre-se também dessas mulheres, das que foram humilhadas, das que foram marcadas, das que perderam a vida. A história real é dura, mas precisa ser contada. E agora eu te pergunto, será que aprendemos mesmo com o passado? Ou apenas mudamos o jeito de apontar o dedo? Deixe sua opinião nos comentários. A história existe para nos ensinar. E só quando encaramos a verdade é que podemos construir algo melhor.